Goro, eu acabei de ler uma história infantil antiga do Japão chamada Urashima Taro. E achei muito estranha. Entendo o que você quer dizer, Ryu. O desfecho de Urashima Taro é realmente bem diferente do que a gente espera em uma história de heróis. Vamos analisar isso. Tá, explica aí. Tô curioso. Primeiro, a história começa com Urashima Taro salvando uma tartaruga, que é um ato de bondade. Em troca, a tartaruga o leva para o rio Gujo, o palácio do fundo do mar, onde ele é bem tratado e vive dias maravilhosos com a princesa Otohime. Parece o paraíso. Então, por que tudo dá errado? Quando Urashima decide voltar para casa, a princesa Otohime lhe dá uma caixa chamada Tamatebako e diz para ele nunca abrir. Mas quando ele volta, descobre que muitos anos se passaram. Seus amigos e familiares já morreram, e ele se sente completamente deslocado no tempo. Isso é muito triste. Mas por que ele abriu a caixa então? Urashima, em sua angústia e desespero, abre a caixa. Ao fazer isso, uma fumaça sai e ele se transforma em um velho. A caixa continha sua idade real, que ele deixou para trás quando foi para o palácio no fundo do mar. Então a caixa era uma espécie de armadilha? Por que a princesa daria algo assim para ele? Não exatamente uma armadilha, mas um símbolo. A caixa representava o tempo que ele havia deixado para trás. Abrindo-a, ele estava confrontando a realidade de que o tempo continuou a passar na superfície, mesmo que ele não sentisse isso no fundo do mar. Mas por que ele não podia simplesmente voltar e viver feliz? Por que tinha que envelhecer de repente? A história de Urashima Taro é uma reflexão sobre a passagem do tempo e as consequências de se tentar escapar da realidade. No folclore japonês, muitas histórias têm lições sobre aceitar o ciclo natural da vida e as consequências das nossas ações. Embora ele tenha tido uma experiência maravilhosa, ele não pode escapar das realidades do tempo e da mortalidade. Isso é bem profundo, Goro. Meio triste, mas faz sentido agora. Acho que vou pensar duas vezes antes de abrir caixas misteriosas. Hahaha, boa ideia, Ryu. E lembra que, mesmo nas histórias tristes, sempre há algo a aprender. Agora, vamos voltar para aquelas histórias com finais mais felizes, que tal? Com certeza. Prefiro histórias que me deixam sorrindo no final. Certo, Ryu. Então eu vou te contar as histórias de Momotaro, o menino pêssego, e Sumboshi, o garoto de uma polegada, Quintaro, o menino dourado. E, para encerrar, a história de Tanabata, sobre dois amantes, Orihime e Hikoboshi, que foram separados pela Via Láctea. Mas, uma vez por ano, eles se encontram atravessando uma ponte de pássaros. Que romântico! E parece bem mais feliz que a história do Urashima Taro. Com certeza. Então senta aí e vamos começar.